Olá, queridos alunos, estudantes de teatro e também olá aos visitantes, né? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de teatro número 38 pelas Oficinas Culturais da Fundac, comigo, Gabriela Antonax. Nessa nossa videoaula número 38, a gente vai continuar com os nossos estudos teatrais, porque a gente já começou esses estudos com a aula número 36 e 37, e aqui a gente vai dar continuidade nessa videoaula em específico. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre a presença no palco, né? A presença que o ator, a atriz tem que ter. E para isso, né, para eu trazer essa reflexão, eu vou me apoiar num trecho bem pequenininho, mas um trecho muito bacana do livro A Arte Secreta do Ator, do Eugênio Barba. Então vamos conhecer aí um pouquinho sobre esse livro, né? Um trechinho pelo menos, e aí a gente vai refletir sobre a presença teatral. Vamos lá então. E antes mesmo de eu trazer o nosso trecho de estudo, eu já adianto para vocês que, infelizmente, nessa maravilhosa estante de livros que são meus amiguinhos, meus queridos livros, não tem a Arte Secreta do Ator aqui nessa estante. É um livro bem grandão, assim, ele é bem grande, e quem assina a autoria não é só o Eugênio Barba, é também Nicola Savarese, tá? O livro se chama, vai aparecer aqui para vocês, é melhor aparecer a capa aqui, chama-se Arte Secreta do Ator, e também embaixo tem, né, um dicionário da antropologia teatral. Então é um livro assim com vários estudos aí da expressão, tanto no Oriente quanto no Ocidente, e é um livro assim muito legal de conhecer. Como falei pra vocês, eu não tenho aqui, mas a meta é que um dia ele esteja aqui entre esses livros, né? Porque é um livro muito bacana mesmo de conhecer, é como um guia assim mesmo, que dá pra você pesquisar muita coisa. E agora sim, sem mais delongas, né, eu vou trazer pra vocês o trecho, que é um trecho que eu li assim há algum tempo atrás e ficou muito marcante pra mim a mensagem que ele traz. Então, primeiro eu leio e depois a gente reflete sobre um pouco esse trecho aí, tá bom? Vamos lá então. Esse trecho, ele tá bem assim na introdução do livro, é uma das páginas iniciais e ele tá falando um pouco sobre o equilíbrio. Mas mesmo assim, eu tô tirando esse trecho pra gente refletir um pouco sobre a presença. Então, começando aqui a leitura do nosso trecho, né? De fato, dizer que os atores estão acostumados a controlar a sua própria presença e traduzir suas imagens mentais em ações físicas e vocais simplesmente significa que os atores são atores. Mas a série de micromovimentos revelada nas experiências de equilíbrio coloca-nos em outra pista. Esses micromovimentos são uma espécie de núcleo que, escondidos nas profundezas das técnicas corporais cotidianas, podem ser modelados e ampliados para aumentar a força da presença do ator ou bailarino, tornando-se assim a base das técnicas extracotidianas. Qualquer um que tenha visto uma representação de Marcel Marceau certamente considerou por um momento o estranho destino do mímico que aparece sozinho no palco por alguns segundos entre um número e outro de Marceau, segurando um cartaz no qual está escrito o título do próximo quadro. Então, aproveitando essa deixa aqui, vejam aí dois exemplos aí do mímico que inicia a sequência do Marcel Marceau. Beleza, agora vocês já sabem do que ele tá falando aqui no texto, né? Então vou continuar para vocês verem. Concordo que alguém possa dizer que a pantomima é uma forma muda e mesmo os títulos, a fim de não quebrar o silêncio, devem ser mudos. Mas então, por que usar um mímico, um ator, como um porta-cartazes? Será que isso significa bloqueá-lo numa situação desesperada em que literalmente não pode fazer nada? Pierre Verri, que é o moço que vocês acabaram de ver, um mímico que apresentou cartazes de títulos de Marcel Marceau durante anos, um dia relatou como procurou adquirir o mais alto grau possível de presença cênica durante o breve instante no qual ele aparecia no palco, sem ter e sem poder fazer qualquer coisa. Ele disse que a única maneira possível de conseguir isso era fazer a posição na qual ele segurava o cartaz tão forte quanto possível, tão viva quanto possível. Para alcançar esse resultado, nesses poucos segundos no palco, teve de se concentrar durante um longo tempo para encontrar esse equilíbrio precário. Sua imobilidade tornou-se não só uma imobilidade estática, mas dinâmica. Não tendo nada mais com que trabalhar, Verri teve de reduzir-se ao essencial
e aí ele descobriu o essencial na alteração do equilíbrio. E agora que a gente já trouxe esse trechinho que é curto, eu vou trazer aqui uma série de reflexões pra gente pensar mesmo juntos. Se você é minha aluna, meu aluno, vai ser muito bacana você acompanhar essas reflexões. Faz parte também do nosso processo dentro do teatro, pensar na presença e na qualidade dessa presença acima de tudo. Primeiramente, eu quero falar com vocês sobre essa presença, né? O que eu tô falando por presença cênica, para quem nunca ouviu ou para quem não tá acostumado a ouvir falar sobre isso, né? Quando a gente fala de presença, a gente tá entendendo que a presença, né, o corpo do ator em cena, ele é diferente de um corpo cotidiano. Por isso que quando o Eugênio Barba escreve um corpo extra cotidiano, é sobre isso que ele tá falando, que é um corpo que não está no cotidiano. Ele tá ali no palco e por ele estar no palco, ele ganha um tamanho muito maior, né? A sua expressividade, ela fica aumentada e é para isso que trabalha o ator e a atriz. Então, você estar no palco e ter presença, não é só você estar lá no palco e com uma cara de nada, igual uma tábua. Pra você ter presença no palco, você tem que ter uma qualidade, você tem que ter tono, você tem que ter entrega, você tem que ter escuta, atenção. Então, quando eu falo presença, é uma mistura de tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês, que traz uma outra qualidade quando o ator tá em cena e você percebe que ele não tá só ali parado, mas que ele tá vivo ali no palco. É isso que é a presença cênica. E o que é interessante da gente pensar aqui é que por que eu trouxe esse trecho e a imagem, né, do Pierre Véry para vocês verem? Porque vocês conseguem perceber que mesmo para uma ação simples, né, que você pode falar, o cara segura um cartaz por microsegundos, nem um segundo direito ele aparece. E aí a gente acaba acreditando, né, achando que é fácil, que o cara não trabalhou, que ele só foi ali, segurou um cartaz. Mas vocês viram, pelo que o Eugênio Barba traz aqui no livro pra gente, que mesmo esses microsegundinhos sem fala nenhuma foram muito trabalhados para conseguir uma qualidade, para ganhar presença. Então vocês viram que o trabalho do mímico, mesmo sem fala, uma simples ação, segurar um cartaz, mesmo para esse trabalho simples, ele precisou investir na presença cênica. Ele fazia o máximo de força, né, de tônus ele colocava ali, para ter uma qualidade, para ter uma presença e para fazer parte do espetáculo. Olha só que interessante. Então, aqui a gente consegue tirar uma reflexão que é muito interessante para gente que é do teatro, né? Além dessa questão da presença, que é até mesmo uma ação simples, né? Até mesmo algo simples que você for fazer em cena, que não tenha nem fala. Esse gesto, essa ação, ela tem que ser também bem trabalhada, ela tem que ter uma qualidade, ela tem que ter um zelo. Nada do que a gente faz em cena, ele é banal. Nada do que faz em cena tá bom, vou ali e faz de qualquer jeito, como eu faço em casa. Beleza, é legal até quando a gente pode buscar uma naturalidade no palco, se acostumar, ter um corpo expressivo, mas sem ficar também muito exagerado. Tudo bem, isso é uma coisa. A outra coisa é você ser completamente inexpressivo, você ser uma tábua, um bife, né? Já ouvi muito essa expressão. Ator não é bife, ator não fica pendurado ali no palco para você ver. Então, é sobre isso, é sobre você trabalhar a tua presença cênica e valorizar até mesmo aqueles momentos que são muito simples, né? Valorizar aquilo que é essencial. E uma outra reflexão que eu trago aqui para vocês é sobre a quantidade, né? A quantidade, o tempo, a quantidade de falas. Então, o que eu tô querendo dizer por isso? Vocês viram ali no vídeo e nesse trechinho que eu trouxe para vocês, o Pierre Véry, que é o mímico, ele tinha menos de um segundo, basicamente, para ele performar, né? A função dele era simplesmente segurar um cartaz e ele fez desse momento pequenininho uma grande oportunidade de se empenhar, de doar o máximo, né? De ser excelente naquilo que ele faz. Mas o que eu tô querendo dizer aqui pra vocês é, quando a gente é estudante de teatro, principalmente lá no começo, que a gente tem muita vontade de fazer, né? A gente tá super empolgado, a gente quer porque quer aquele personagem que tem uns bife, né? Aqueles tamanhos de fala gigantesco. A gente quer o máximo de texto possível, várias falas e tudo mais. E aí, às vezes, acaba que a gente fala assim, não, porque o personagem principal tem muitas falas, então ele é o mais importante. E aí fica com essa coisa na cabeça, né? De que pra você, se você é um bom ator, você tem que fazer papel principal, você tem que ser destaque, você tem que ter muita fala, você tem que ter muito momento em cena. E, gente, na verdade, não é bem assim. Até mesmo um papel pequeno, um papel que tem poucas falas, um papel que tem poucos momentos, poucas cenas, mesmo esse papel, ele pode ganhar o máximo de expressão e o máximo de presença. Então, até mesmo com o pouco, você pode fazer muito. Você pode pegar um papel com poucas falas, com poucas aparições e realmente se empenhar, realmente se dedicar naquele papel
a ponto de que ele não precisa de quantidade em cena. O que ele precisa é simplesmente de presença. Olha só, Pierre Véry foi um exemplo. Com meio segundo ali em cena, ele conseguiu dedicar o máximo de presença que ele tinha. Ele conseguiu doar o melhor do que ele tinha pra fazer bem uma ação simples. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessas reflexões. Se faz sentido pra você, se não faz sentido pra você também, fique à vontade pra comentar aqui embaixo. Se você é meu aluno, gostou dessa provocação, deixa aqui o seu joinha pra mim, fala, Gabi, gostei, é só apertar o like que eu já vou saber que você gostou. Espero que você tenha curtido aí de ler e conhecer um pouquinho mais sobre esse trechinho pequenininho sobre a presença teatral. E a gente se vê nas nossas próximas videoaulas. Um grande abraço e até lá!